O programa Joga na Roda hoje o tema jornalismo esportivo. No Brasil, o jornalismo esportivo nasceu desacreditado, conquistou a audiência, mas ainda luta contra o estigma de jornalismo menos importante. Em caso de crises financeiras, o Departamento de Jornalismo Esportivo ainda é o primeiro a receber cortes. Ele também flerta com o entretenimento e contribui com a inovação para a linguagem jornalística. Para debater as verdades, os mitos e os estigmas do tema, estão aqui com a gente os jornalistas esportivos. Eva Regina, da TV Brasil Pantanal, apresentadora do programa Giro do Esporte, a primeira mulher a participar de transmissão de partidas de futebol no rádio em Mato Grosso do Sul. Também está com a gente Jackson Pereira, repórter do Correio do Estado e jornalista esportivo há 13 anos, além de comentarista da Rádio FM UCDB. E o radialista e jornalista Ramon Cabreira, há 25 anos no jornalismo esportivo e que defende a inclusão do jornalismo esportivo como disciplina obrigatória na grade curricular dos cursos de jornalismo. Além desses profissionais, estão com a gente os formandos de jornalismo da UCDB, estudantes da disciplina de jornalismo especializado. O jornalismo esportivo está na roda. Alguns pesquisadores do jornalismo esportivo, como o Paulo Vinícius Coelho, PVC, eles acreditam que o jornalismo esportivo ainda é visto como um jornalismo menor pelos colegas de outras editorias e também por alguns patrões. Esse rótulo ele ainda está pregado na carreira de vocês? Eu creio que, de certa forma, sim. Porque, embora nós, jornalistas esportivos, a gente sabe o trabalho que é estar no dia a dia, a maioria faz porque gosta do esporte, porque não adianta eu pegar um jornalista e falar, vou colocar você na redação de esporte, porque não sai, a pessoa tem que saber, tem que gostar, tem que entender um pouquinho. Mas a gente sente isso no dia a dia, às vezes, por exemplo, eu que trabalho em TV, caiu uma equipe na rua hoje, não, o que nós vamos derrubar primeiro? Muitas vezes eu tenho que brigar, porque não, é o esporte. Não, vai ter uma matéria sobre o atleta que vai para não sei aonde, mas está acontecendo alguma coisa na Assembleia. Não, derruba o esporte e vai. Não que tenha mais importância. Lógico que nós vamos defender a bandeira de que o esporte tem importância, porque acho que esporte é educação, o esporte também. Quando você tem bons resultados no esporte, você incentiva, né, a prática esportiva, isso melhora a saúde. Então, são N coisas, N vantagens que você tem nisso. Mas no dia a dia, eu sinto que ainda tem essa coisa de, o jornalismo esportivo é menos importante. Com você também, Ramon? Talvez por ser dirigido, né? Essa área do jornalismo é dirigida para um certo público, que a maioria é masculino, né? Então é menos audiência, isso é comprovado. Por ser dirigido, talvez seja por isso que cai sempre, isso é uma realidade. A derrubada da pauta é uma realidade, mas eu não vejo que seja menor ou menos importante. É que a nossa categoria, ela faz uma notícia que é para este público aqui consumir. Já a tragédia humana ou incêndio no prédio A, B ou C interessa a todos e, de repente, por essa razão que a gente tenha essa menor importância, coisa que eu não acredito, não. Mas talvez o grande problema é que o esporte ele é rotulado pelo futebol e todo mundo acha que sabe muito de futebol, todo mundo dá pitaco sobre futebol. Então, quando você chega numa redação, como todos discutem a sua editoria, acha que qualquer um pode fazer, mas na verdade precisa de pesquisa, como a Eva disse, você precisa conhecer o esporte. Então, talvez por isso, por todos acharem que sabe um pouquinho de esporte, é que tem essa talvez limitação, né, Ramon? Limitação de espaço para o jornalismo esportivo. Ser jornalista esportivo nos grandes centros ainda é carregar em um estigma de desprestígio em relação ao jornalismo de outras editorias em Campo Grande, onde o futebol e outros esportes são tidos como subs. Mas tem a vantagem, Luiz, meninos, é que são poucos jornalistas que vão para a área do esporte. Então, não é só desvantagem, né? Então, tem aí, aqui em Campo Grande, principalmente, dá para contar nos dedos aí quem é jornalista de verdade, por formação e que trabalha com esporte. Então, o mercado ele não é tão fechado.
precisa abrir o esporte para o público. Agora, na segunda-feira, quem pega o jornal vai olhar os resultados do final de semana. Quem entra no site no domingo vai olhar o que aconteceu no esporte domingo. Então, assim, esse mercado está aberto, mas são poucos os jornalistas. Até por conta que o esporte sempre é fim de semana. Na maioria das vezes é final de semana. E aí, como falou a Eva, além de gostar do que você está fazendo, você tem que procurar se inteirar de que tipo de esporte você vai cobrir. Eu te confesso que eu não vejo um desprestígio de forma nenhuma em eu ter esse rótulo de jornalista esportivo. Pelo contrário, né, se eu estou aqui hoje com vocês, é porque durante muito tempo da minha vida eu me dediquei exclusivamente a essa área, mais, claro, como falou o Jackson, ao futebol, que é o esporte maior do Brasil. Então eu não vejo de forma nenhuma esse desprestígio, não. E há que se diferenciar também que existe o jornalista esportivo que faz só futebol. Então, por isso que tem muito disso também. Agora tem o jornalista esportivo que faz todas as outras modalidades. Faz vôlei, faz tênis, faz atletismo, tá inteirada do que está rolando, né? Que competição está rolando, como que está a seleção brasileira de vôlei, está no Mundial, como é que está o país se preparando para as Olimpíadas no Rio. Então, existem também, poucos, mas existem alguns jornalistas que fazem só futebol e existem jornalistas que fazem várias outras, né, modalidades esportivas. Isso é importante também, você não fechar o leque, você não ficar preso a um assunto ou a uma modalidade, né? Você fazer esporte, o esporte é muito bacana e tem muita coisa, tem até esporte, modalidades novas surgindo. Isso é tão bacana de você ir, fazer, praticar. Eu sou muito adepta do esporte. Eu falo de esporte e eu faço esporte também, porque eu acho bacana e é uma coisa que você faz, que você compete, que você está ali no dia a dia e que no final você acaba também incentivando muitas pessoas à prática esportiva, que faz bem à saúde, né? Atletas e ex-atletas atuam normalmente como comentaristas nessa área esportiva. Vocês acreditam que isso ocorre porque a falta de competência no caso do jornalista esportivo? Olha, eu acho que isso foi uma coisa que a Globo criou. E a Globo, ela dita moda no Brasil, infelizmente. Nada contra a TV Globo, mas ela dita a moda. Na minha opinião, isso para conter custos. É muito mais fácil você pegar um cara que jogou vôlei, uma ex-ginasta, para comentar esse ou aquele esporte, do que investir em alguém da casa para se especializar nessa área, porque era assim antigamente. Né? Era assim antigamente, na televisão, no rádio, no jornal. O próprio jornalista se especializava nesse tipo de competição. Então ela inventou isso já deu problema lá atrás, com o Sindicato dos Jornalistas, do Rio e São Paulo, que são muito fortes lá, questionando isso, e alguns foram estudar, inclusive, como o Neto da TV Bandeirantes, foi fazer jornalismo por conta disso. Mas não que eu não concorde com isso, não é nada disso não, mas eu penso que nós temos competência, sim, de comentar a Olimpíada, desde que nos dê um tempo, né, para estudar a Olimpíada, quais esportes serão que eu vou comentar, que eu vou transmitir. Eu não vejo como incompetência, não. Mas é uma moda que foi criada recentemente pela TV Globo. Até complementando, Ramon, o que você falou, eu acho que é cômodo também para emissora. Eu vou transmitir o vôlei. Pega um jogador de vôlei. Vou transmitir o futebol. Mas a gente sabe que ninguém sabe tudo de tudo. Ninguém é especialista em tudo. Não tem como você ser especialista em todas, né? Mas é isso que o Ramon falou. Se você tiver um tempo para entender, se eu vou fazer uma transmissão do futebol americano daqui 2 semanas, eu já vou estudar como é que funciona, eu vou saber quem são os melhores, quem já se destacaram nessa modalidade. Então, é muito mais prático. Agora, eu acho assim, existe também diferença do corneteiro e do comentário técnico. Eu sou favorável àquele comentário técnico. Eu quero saber a jogada, eu quero estar de olho em tudo. Por isso que eu sempre falo que eu prefiro 1000 vezes ver o futebol ali do estádio do que você está em casa. Você está em casa, você está preso ao que a câmera está mostrando para você. Mas algumas emissoras, por exemplo, que acompanham futebol, a ESPN, ela tem um ex-jogador e tem também um profissional de jornalismo. Então, a análise, a avaliação é totalmente diferente. Às vezes sai até briga, eles discordam de opinião porque o jogador que esteve lá acha que sabe mais do que o cara que ficou só no livro. Então, mas é bacana. Eu acho bacana essa interação. O que não pode acontecer é o jornalista perder espaço para o ex-atleta, que está ali só por ser ex-atleta. Agora, futebol americano. É muito difícil você encontrar alguém que é especialista em futebol americano, mas você tem muitos no Brasil hoje, graças à ESPN. Mas tem ex-jogador e tem jornalista. O programa vai para um rápido intervalo e volta já com mais reflexões sobre o jornalismo esportivo. Não saia daí!
engarrafamento, todo mundo vai pirar. É buzina e xingamento, vamos parar e pensar. Placa de pare, pare, sinal vermelho, pare. Com a violência, pare. Só não pare com a educação. Respeito no trânsito, simples assim. A gente volta e joga na roda a opinião da audiência sobre o jornalismo esportivo. Gostaria de saber o que você acha do jornalismo esportivo daqui de Campo Grande. Deixa a desejar um pouco. O senhor tem alguma opinião sobre as características, costuma assistir os programas? O que o senhor acha que poderia melhorar no jornalismo esportivo aqui do estado? Não, o jornalismo esportivo aqui ainda é focado muito em alguns esportes específicos. Normalmente fala-se muito de futebol, certo? Mas o grande número de população não pratica futebol, né? Então, outros esportes, como corridas, caminhadas, muitas coisas que acontecem, muitas outras atividades que acontecem na cidade que acabam tendo ênfase. Acredita que a divulgação desses outros esportes possa ser um incentivo, né, para que a população pratique mais exercício físico? Não, com certeza, porque focando em determinados esportes, como futebol e outros, isso acaba mostrando para a população que somente esse tipo de atividade física é importante. E não, como caminhada, algo muito mais simples que qualquer pessoa pode estar fazendo. Porque eu acho não, né? O futebol ele gera discussão, gera debate, né? Por isso que a televisão, o rádio, o jornal dá mais espaço para o futebol. Eu acho que o Brasil já não é mais país do futebol. Depois do 7-1 para a Alemanha é o país do futebol. Mas há 100 anos nós temos esse rótulo: Brasil é o país do futebol. A Eva, por exemplo, é palmeirense. Já que eu sou paulino, eu sou corintiano. Quem que é São Paulino? Você. Quem disse isso? Não, você Só porque eu estou sentado aqui? Então, o que acontece? Mas vocês não me verão com a camisa do Corinthians nunca, no Facebook, nunca. Com a do comercial, sim. Com a do comercial daqui de Campo Grande, sim. Eu sou extremamente bairrista. Entendeu? Então, por essa razão, todo mundo reclamava futebol, futebol, futebol. Mas porque gera debate. Se ela for debater lá no programa dela Palmeiras e Corinthians, vai chover de telefonemas, porque gera debate. Mas não vai gerar se ela falar do karatê, do vôlei, do beach tênis que você pratica. Porque ainda são esportes, no caso, beach tênis, novos, que ainda não caiu no gosto da torcida. Por isso, e aí o que acontece? Televisão, rádio, jornal querem audiência. Eles vendem através da audiência. E o futebol é o que dá audiência, nesse caso, e gera venda, gera lucro para a editoria de esportes. Então eu penso que não vai mudar tão cedo esse monopólio do futebol. Eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo futebol, vejo muito futebol, mas no programa Giro do Esporte que eu apresento, a gente fala de tudo. Aliás, a gente fala do vôlei, fala do atletismo, fala do karatê. Então, eu acredito que se a gente não conseguiu, a gente está com 3 anos de programa, se a gente não conseguiu falar de todos os esportes, vai faltar muito pouco, porque a gente fala toda semana, a gente ouviu aí na enquete o rapaz falando sobre projetos em praça, a gente vai lá naquele futebol amador, lá nos bairros, no final de semana, que junta aquele monte de gente, vira aquela festa. A gente vai lá e faz, esses tempos a gente fez aulas de tênis lá na Vila Nasser, no parque. Muita gente não sabe que tem, e a gente vai e mostra. Aulas, atividades físicas nos parques, a gente está sempre mostrando, Tai Chi Chuan, yoga, tudo que a gente tem disponível, porque às vezes você tem tanta atividade disponível nos parques e praças em Campo Grande, e muita gente não sabe, às vezes eu moro ali pertinho da praça, por exemplo, no Belmar. No Belmar tem aula, tem ginástica, tem yoga, tem um monte de coisa rolando, e às vezes eu não estou sabendo. Então, o que a gente sempre tenta nas reuniões de pauta é tentar mostrar. É lógico, a gente tem que mostrar o que está acontecendo, a gente tem que mostrar o factual, mas mostrar também, ir atrás de pautas assim. Mostrar, eu falava de novas modalidades. Está surgindo aí novas modalidades. Vamos mostrar. A gente abre espaço para o rugby também, para o futebol americano. Esses tempos teve uma partida de futebol americano no Morenão que deu mais público do que o nosso futebol. Então, peraí, vamos mostrar também, vamos abrir espaço para todo mundo, sabe? A gente tem mostrado muita corrida também, porque hoje em dia as pessoas estão correndo mais, a gente percebe que são 2.000 pessoas numa corrida, então a gente abre espaço para tudo. Eu sou apaixonada por futebol, vocês vão me ver no Facebook com a camisa do Palmeiras, sim, sabe? Mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entrei no ar ali, eu sou isenta, ali eu vou perguntar, ali eu já não quero mais saber, sabe? Eu já não vou defender o meu lado. Ali eu tô ali, eu sinto como apresentadora, eu tô ali para perguntar e deixar os comentaristas que comentem. Eu não vou comentar
comentar quem foi o melhor da rodada, sabe? Eu acho que eu abro o debate e deixo as pessoas falarem, porque eu acho que esse ali é o meu papel. Olha, eu sou do tempo quando eu comecei, eu sou novo, hein? Sou um pouquinho mais velho que vocês só. Mas quando eu comecei a gostar de esportes, era década de 90 e tinha o Show do Esportes na TV Guanandi, Bandeirantes. Domingo começava às 9 da manhã, 10 da manhã com o campeonato italiano e acabava 10 da noite com o boxe, Luciano do Vale. Então, nessa época eu aprendi a gostar do esporte em geral. Com o tempo você entra no mercado e o mercado ele te direciona. Quando cheguei no rádio, em 2002, Ramon, a gente trabalhou junto, em 2002 na rádio CBN, logo depois do futebol, uma das nossas primeiras atividades foi o basquete, Campeonato Brasileiro de Basquete, a gente trabalhava junto, eu e o Ramon, e foi talvez um dos grandes eventos que eu acompanhei na vida, corrida, quando tinha inaugurado o autódromo aqui em Campo Grande. Então, assim, a base, ela foi para todo o esporte, mas nós não podemos deixar de dizer que o futebol vai ser sempre o carro-chefe. É possível definir quem é o receptor do jornalismo esportivo? E quem é essa pessoa? Com quem especificamente vocês estão falando? Olha, às vezes na segunda-feira eu recebo umas ligações lá no jornal. Pô, você deu a matéria do Corinthians e não falou do Santos, por quê? Então, assim, no meu veículo, que é o jornalismo impresso, a gente vive com um público um pouco mais velho hoje. Então, você precisa trabalhar para uma faixa etária um pouco mais alta que a nossa, né? Mas dá para fazer esporte para esse público. Eu puxei logo para o meu lado, porque eu sei que a Eva vai falar da televisão, o Ramon vai falar do rádio, talvez o público do rádio ainda seja o mesmo do jornal impresso. Por exemplo, quantos de vocês hoje compram jornal no dia a dia? Então, pela idade mesmo, e a gente precisa trabalhar para o nosso público. Volto na questão anterior do futebol. Ainda o público mais velho quer saber o que aconteceu com o time dele no final de semana, ontem... o que aconteceu no dia anterior, a rodada, os resultados, como está a preparação. Então, assim, eu acho que é por veículo. O seu público é segmentado por veículo. No nosso caso, por exemplo, você pode até olhar aqui na redação como futuros jornalistas, o jornal impresso, mas o público hoje é outro. Imagine a dificuldade que eu não tenho imagem, eu não tenho foto e não tenho a imagem da TV. Eu tenho só a minha voz e a minha empolgação em levar para esse ouvinte que tipo de pessoas eu estou atingindo, né? Então, por essa razão, até porque eu sou narrador de futebol. Então, eu não narro basquete, eu não narro vôlei, e não tenho nenhuma pretensão de sê-lo, né? Até porque construí toda a minha carreira no futebol. Não tenho nada contra, quando a Eva fala dos esportes todos, e ela está na televisão, tem mais o que falar mesmo, né? Mas o rádio esportivo, no meu caso específico, por exemplo, ontem teve uma rodada da Copa do Brasil, né? Hoje, no rádio, vou ter que comentar vitória de A, de B e de C de uma forma isenta. Agora, quem vai me ouvir, com certeza, não é a juventude. É um público bem mais velho, saudoso dos bons tempos do futebol, seja nacional ou seja aqui em Mato Grosso do Sul. É muito importante que se diga isso, que o público do futebol ainda é o público mais velho, até por conta que o futebol aqui em Campo Grande está um tanto quanto em baixa, né? A juventude não torce para times locais, torce para times nacionais. Então, a minha dificuldade ela é bem maior. Vamos ver agora mais uma pergunta do público. Olá, pessoal. Meu nome é Igor Borges e eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que são poucas as mulheres trabalhando no jornalismo esportivo hoje? Bom, começar, né, por ser mulher, eu acho que isso já melhorou muito, porque eu acho que quando eu comecei eu era a única mesmo, não via mulher, era só homem, né? E até eu acho que um olhar assim meio desconfiado, quem é essa menina que está chegando aí, não sei o quê, eu acho que você demora um pouco para mostrar o seu trabalho, para as pessoas, né, respeitarem. Existe aquela coisa de a mulher não pode errar. Eu sempre penso isso, o homem tem um monte, se errar tudo bem, vai passar, agora a mulher já tem pouca. Se ela erra qualquer coisinha, aquilo lá já vira uma coisa assim. Então, acho que a responsabilidade é muito maior. A gente, lógico, todo mundo erra, não tem como não errar, mas o que a gente menos puder errar, melhor. Mas eu acho que isso já mudou muito. A gente já vê muita mulher, eu falava antes da mulher assistindo o programa, né? Hoje em dia já tem mais mulher acompanhando o esporte, mais mulher no jornalismo esportivo. E eu acredito que muitos de vocês também, né, das faculdades, também se interessem pelo jornalismo esportivo. E isso é muito bacana de ver. Mas eu acho que são poucos, né, irmão? Tanto homens também não tem tanto.
tantos assim que se interessam pelo jornalismo esportivo, mas a gente torce para que tenha mais mulheres nessa área. Eu acho que já existe bem menos preconceito hoje com a mulher, até porque a mulher foi se impondo, né, foi se especializando na área esportiva. E o preconceito não é muito com o colega de trabalho, não. É com o telespectador, é com o ouvinte, ou com quem consome o texto do jornal impresso, por exemplo. É mais com quem consome do que com o colega de trabalho. Mas as mulheres hoje já conquistaram muito espaço, já não há assim... por que não tem tanta mulher? Tem sim, se buscar no rádio, na TV, por exemplo, tem muitas mulheres com opiniões muito fortes. Por quê? Porque essa área esportiva, do jornalismo esportivo, por exemplo, essa parte, é muito de opinião, né? É muito opinativo. E aí muito telespectador, ouvinte ou leitor do jornal impresso, por exemplo, muito que não aceita a opinião da mulher. Mas aos poucos, sim, já tem muitas mulheres com opiniões muito fortes, comandando programas importantes, como a Copa do Mundo, por exemplo. Muitas mulheres comandaram programas de TV, de sites, de rádio, inclusive. Isso tem mudado muito nos últimos 10 anos. E vai continuar mudando, com certeza. E é bacana quando a gente vê, né, uma opinião diferente, uma opinião feminina. Veja, outro dia assistindo o programa do Jô, a Fernanda Gentil, da Globo, assumiu o Globo Esporte Nacional aí no lugar do Thiago. Eu lembro que quando, 2003, a gente trabalhava na FM Educativa e a gente trouxe uma repórter do Rio de Janeiro, lembra, Ramon? Lembro. Carla Matera, era da Rádio Tupi, todo mundo ficava, mas onde vocês arrumaram essa aí para falar de futebol? Não acreditavam muito na informação dela, mas hoje é uma das grandes jornalistas esportivas do país e talvez foi uma abertura que, sim, desde aquela época, a gente já deu. E a Eva, nos últimos anos aí, tanto no rádio, na televisão, conseguiu colocar de vez a mulher no nosso esporte, na nossa realidade. E é bacana ver isso, entrar numa discussão. A discussão é até mais legal você discutir futebol com mulher do que com homem, porque não é tão ríspido e é mais inteligente. Vamos jogar na roda mais um questionamento popular. Olá, meu nome é Moisés Joaquim, eu sou estudante de Educação Física da UCDB. Eu queria fazer uma pergunta. O jornal esportivo da nossa regional não é muito valorizado. Eu queria saber como que isso pode ser mudado. O que deve fazer para o nosso jornal daqui do estado ser mais valorizado? Bom, na verdade, a gente trabalha o dia a dia sem saber se é valorizado, se não é valorizado. Eu chego lá no jornal e vou fazer esportes. Eu vou ligar para a menina que foi medalhista do judô, para o rapaz que vai para o brasileiro de karatê, vou pegar as notícias do futebol e fazer como se estivesse fazendo política, economia, cultura, como qualquer outra coisa. Então, assim, desvalorizado não é só a editoria de esportes, ou a editoria de cultura, ou a editoria de economia. Ou tudo é valorizado ou não é, porque o cara compra no geral. Talvez, por exemplo, seu pai lê economia, mas sua irmã lê cultura e seu irmão lê esporte. Pode acontecer isso. Então, não vejo desvalorização na editoria esportiva, não. Eu penso que talvez a pergunta tenha sido mais por conta da importância que seja essa área do jornalismo. Eu volto a falar do futebol novamente. Com a decadência do futebol local aqui, talvez seja um dos grandes problemas nossos, do judô, do basquete, do vôlei, né? Sem que o futebol puxe esses esportes um pouco acima do nível. Eu também não sei, quando eu faço o jornalismo esportivo, eu não sei se ele está valorizado ou não. Talvez essa pergunta tenha sido pelo espaço do esporte, às vezes ser menor dentro de um jornal, seja impresso, ou dentro de, por exemplo, um rádio-jornal ou um jornal da TV, o espaço para o esporte seja menor. Mas eu também não sei se ele é valorizado, se ele é desvalorizado. A gente sempre chega e vai procurar a notícia. No próximo bloco, vamos questionar sobre as polêmicas do jornalismo esportivo. Voltamos já. Sua primeira experiência. Seu primeiro aprendizado. Sua primeira diversão. Sua primeira responsabilidade. O trânsito sempre esteve presente nas etapas de sua vida. Guarde esta: responsabilidade. Estamos de volta com o tema jornalismo esportivo. A gente tem acompanhado que alguns dos comentaristas ou narradores esportivos, às vezes eles opinam a questão do time, para quem torce ou não, e às vezes exageram, às vezes tem aquela
discussão entre eles. Vocês acham legal, é interessante ter eles demonstrarem para quem torce e ter essa situação? Ou qual que é a opinião de vocês quanto a esse tema? Começa. Bom, eu acho assim que existe limite para tudo, né? Eu acho assim, não tem nada a ver eu falar que eu torço pro Palmeiras, que eu sou operariana, que eu sou santista, comercialina. Eu acho que isso é tranquilo, isso fora ali. Agora, ali dentro do debate, eu vejo muito, principalmente na Band, né? Eles já colocam, acho que, um ali para um provocar o outro. O Corinthians, o Internacional. Eu acho que às vezes exageram nisso. Não tem problema, porque falar, não, eu sou isenta. Eu acho assim, eu sou isenta na política. Eu não vou falar aqui para quem eu vou votar ou para quem eu, sabe? Eu acho que na política eu sou isenta, não vou demonstrar. Mas não tem nada a ver eu falar para quem eu torço, desde que isso não interfira ali dentro, no ar, na programação, num debate. Não, porque eu torço pro time X, então eu vou favorecer, vou falar que não, que o gol foi irregular, porque prejudicou o time. Não, eu acho que você tem que ter, tudo tem que ter limite. Nada em exagero, né, faz bem. Então, eu posso falar sim para quem eu torço, desde que isso não interfira também quando eu vou debater um certo lance ou um certo... Mas eu acho que muitas vezes tem exagero. E na questão do exagero, aquilo quando eles se exacerbam, faz aquela coisa bem, parece que é até forçada, muita emoção demasiada. Tá falando do Neto. Eu acho exagero, eu sou contra, eu acho que não pode chegar a esse ponto, né, ali. A não ser que o programa deles já é para isso, então já vai falar disso. Então, beleza, então fica ali. Já teve certos comentaristas, já saiu no meio do programa, saiu do ar, ficou bravo, não sei o quê, né, chegou até a falar palavras, algumas, né, que não se falaria ali no ar, mas eu acho exagero. Eu, como telespectadora de um programa desse, eu mudaria de canal. Eu acho que tudo em exagero, não gosto, não sei a opinião deles. A nossa profissão, por exemplo, é uma linha muito tênue entre trabalho e entretenimento. Esse é o grande lance de vocês, acadêmicos, que vão optar por essa carreira do jornalismo esportivo. É o limite do seu trabalho e o limite de quem está assistindo, de quem está assistindo na TV, ouvindo no rádio, lendo o jornal. É uma linha muito difícil de você saber separar o torcedor do profissional. Mas tem que saber. Eu concordo com a Eva. Eu não gosto disso. E até o Jackson, que é mais jovem do que eu, quase mais jovem, até me corrigia uma vez numa transmissão de futebol, onde fiz uma crítica exagerada ao time do Comercial aqui em Campo Grande, visivelmente torcendo, quando o Comercial perdia por 1-0 para um time tecnicamente inferior. Né? Ramon, você não acha que você exagerou um pouco naquele final ali e tal? Então, por isso que eu sempre gravo o que eu falo, as narrações que eu faço, para eu ouvir depois. Porque há esse limite de você discutir, de você torcer, porque tem alguém te assistindo, alguém está te ouvindo, alguém está lendo o teu texto. E é para isso que a palavra profissional serve para isso. Eu sou um profissional de comunicação do jornalismo esportivo. Eu tenho que saber o meu limite entre discutir com a Eva no ar, ofendê-la ou ela me ofender, eu sair do estúdio. Tem que ter um limite. E nós precisamos, vocês que vão optar por essa área, precisam ter esse controle do emocional para não confundir quem está consumindo o teu trabalho. Mesmo porque a questão da violência das torcidas ainda é complicada. Às vezes no jogo a emoção ali, você declaradamente torcedor do Comercial e a torcida do Comercial fica brava, você corre risco de ser agredido no final do jogo, como já aconteceu fora daqui. Acho que você está na sua casa, quando você deixa o microfone, sai da redação do jornal, você falar que torce para o time A ou B, é bacana, até porque você é um ser humano e tem que viver a sua emoção. Só tem que escolher time bom, né? Eu torço para time pequeno, então posso falar à vontade. Ninguém torce para o Vasco mesmo, ninguém é contra o Vasco. Então eu posso falar à vontade. Agora, quando você torce para torcidas muito grandes, caso do Flamengo, do Corinthians, você corre um risco muito sério de comentar algo ali e ser vítima daqui a pouco de um torcedor mais exaltado, alguma coisa assim. É aí que precisa ter o cuidado. Quem assistiu a Copa do Brasil viu 2 momentos da cobertura jornalística esportiva do evento, em relação à seleção brasileira. É claro que tinha algumas exceções. O primeiro mostrou jornalistas que minimizavam os problemas e deficiências da seleção. O outro, já depois do apagão contra a Alemanha, foram muito duros com os jogadores e a comissão técnica. O jornalista esportivo precisa fazer valer o dinheiro dos
patrocinadores do evento? E onde é que fica o compromisso com a busca da verdade? Eu quero responder primeiro essa pergunta. Existe uma, Deixa eu responder primeiro. Existe uma lenda que a faculdade não ensina nada e que só a prática que você vai ser bom jornalista. A faculdade ensina exatamente o que é correto. O mercado vai te fazer que tipo de jornalista você quer ser. Eu li uma entrevista do Galvão Bueno na revista Veja, achei muito interessante, sobre exatamente esse tema. Você não acha que em alguns momentos a Globo foi muito ufanista, escondeu verdades e tal? Ele disse o seguinte, concordo com o Galvão Bueno, o povo tem que entender que eu vendo emoção. E se eu chegar na TV Globo, no estádio A, B ou C ou D, e começar dizendo que está tudo ruim, que não terminou o estádio, isso ou aquilo, eu não vou conseguir transmitir uma emoção de um evento de tamanha importância para o Brasil. E eu preciso que vocês entendam que ali, naquele momento, muitas coisas eu tenho que passar por cima e passar somente a parte boa. Aí entra o lance do patrocinador. Ele é empregado. E entra no que eu falei. O mercado vai te dizer que tipo de jornalista você é. Se o editor falou, não faça isso, você não vai fazer. Você tem que trabalhar. Tem que levar para a tua casa o teu sustento, né? Então, essas coisas, principalmente no caso do futebol, né, muitas coisas nós jornalistas temos que passar por cima, por conta de editorias, de interesses financeiros. Isso é normal. Agora depende de cada um de nós se queremos falar isso ou não falar, né? Essa é a minha opinião. Agora a Copa do Mundo foi alguma coisa diferente, né? Toda a discussão de anos, se merecia ou não ser sede, depois se ficariam ou não prontos os estádios, depois toda a infraestrutura das cidades. Até outro dia eu li uma matéria falando que a última obra de Cuiabá para a Copa do Mundo vai ficar pronta no final de 2015. Então, assim, essa cobrança não foi apenas por resultados, por problemas dentro de campo. Foi uma junção de fatos dos últimos 3 ou 4 anos que levaram, durante a Copa do Mundo, o povo levar esse ufanismo que o Ramon falou aí. A seleção foi apenas a cereja negativa do bolo, de todo um problema que foi criado durante todos os anos. Então a Copa do Mundo foi algo de extraordinário para o país. Acho que com todos os problemas o Brasil ganhou muito com a Copa do Mundo. Perdeu dentro de campo, mas mostrou um povo ordeiro que na Copa das Confederações do ano passado não teve, porque o povo queria os seus direitos. Na Copa do Mundo não. Já que não conseguimos nossos direitos, vamos lá e vamos mostrar que o Brasil é um grande país. E acho que isso foi bacana. E daqui a 2 anos, 1 ano e meio nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, acredito que novamente o Brasil vai dar um show dentro do esporte, como foi na Copa do Mundo. Fora, aí já é um problema político, aí já não é mais da nossa parte. Eu tenho a impressão que a Copa, para ela acontecer, já foi uma vitória, né? Porque, assim, acho que todo mundo começou, assim, a Copa com um pouquinho de medo. Era manifestação, era com medo de quebra-quebra, então eu acho que... E, assim, muita gente torcendo contra, a gente percebe isso, que tinha muita gente torcendo contra, tomara que nada dê certo, mas o que a gente viu? As pessoas chegando no Brasil, as pessoas serem bem recebidas, as pessoas saírem daqui e falar bem. Essa questão de patrocinador, eu acho que, assim, tudo tem limite. Eu acho, assim, que chegar no estádio, aí eu vi que teve uma briguinha ali que não ocasionou nada. Não vamos falar dessa briga, não, tá? Pode deixar feio, beleza? Agora, deixar de falar de um fato importante, não, porque isso aqui vai pegar mal o patrocinador, eu acho que tem coisa que não dá. Tem coisa que a gente tem que falar sim. Mas é óbvio, a gente tem que falar de coisa boa. Pô, eu tô ali, sabe, aquele estádio lotado, conseguiu estar organizado, o pessoal entrou direitinho, não teve, sabe, ingresso falso, sei lá. Eu acho que tem que falar de coisa boa, tem que falar do futebol, tem coisa que dá para você falar. Não, teve um incidente ali, mas não tem nada, é um negócio pequeno, né, tamanho a essa beleza que foi a Copa do Mundo. Aí, beleza, mas eu acho que é aquilo que o Romão falou e que o Jackson também falou. No mercado você vai vendo o que vai rolando. Tem que falar de coisa boa, sim, mas você não pode também deixar que patrocinador, ou seja, quem for, interfira tanto no seu trabalho ali, no seu jornalismo. Então, isso aí cabe a você também, porque, assim, não é uma coisa imposta. Você pode tentar também argumentar. Não, eu acho que vale falar, mesmo que eu não precise falar que foi, sabe, falar muito mal, mas eu tenho que falar que aconteceu. Então, vale você também argumentar e brigar por isso.
Mesmo porque há 4 anos atrás, na África do Sul, a mesma televisão que defendeu a Copa do Mundo, que não falou das coisas ruins, reclamou de tudo que aconteceu lá, do trânsito, dos estádios inacabados. Então, assim, se você pode falar do país dos outros, por que não do seu também? Né? E o que a gente ouviu também é que lá na África não foi essa mil maravilha que a gente viu na TV, né? Quem foi lá contou outra história. E o detalhe, no final do ano passado, para ser campeão contra a Espanha, na Copa das Confederações, por exemplo, ficou no estádio público, não saía. O que falava o Galvão Bueno? O público não deixa o estádio, uma festa linda. Era mentira. É que lá fora o couro estava pegando, estava se acabando em briga, e aí fecharam os portões. Ninguém saiu. Imagina sair 70 mil pessoas depois da vitória do Brasil, numa confusão danada. Então são situações que ninguém mostrou. Não foi só a TV Globo. Quem tinha interesse na Copa do Mundo não mostrou. Mas esse fato aconteceu. No bloco final do Joga na Roda, a gente vai pedir que os nossos jornalistas convidados encerrem sua participação com provocações. Até daqui a pouco. No final deste ano, nós vamos para o mercado de trabalho. Aqui na faculdade nós já vimos um pouco da teoria e agora da prática. E agora nós nos colocamos aqui de frente para vocês e pedimos que vocês nos provoquem. Com isso nós vamos fazer uma provocação. É possível nós sermos melhores jornalistas que vocês? E onde que nós podemos melhorar? Vou falar do rádio, então. Para ser melhor do que eu, por exemplo, exijam pelo dia que recebam um salário. Não aceitem mais arrendamento de horário. Vocês têm um diploma que vale muito e vocês não são contatos comerciais para vender publicidade. Eu comecei assim há 25 anos e eu não consegui mais reverter esse quadro. Depois que eu militei muito tempo na área do futebol, eu fui estudar para eu me qualificar, e eu, no meu imaginário, eu imaginava que eu não fosse mais ter que vender publicidade. No rádio, estou dizendo de rádio. Então, se vocês optarem pelo rádio, que o rádio é muita emoção, porque não tem imagem, e tem que ser realmente muito bom para você conseguir narrar futebol e ter audiência, exijam esse respeito de vocês. Não, eu não sou contato comercial. Eu sou um jornalista e eu exijo respeito comigo. Aí, com certeza, vocês vão ser melhor do que eu. Bom, eu não tive esse problema com o Ramon, mesmo tendo passado pelo rádio, acho que porque eu sempre fui funcionário. O Ramon é patrão, né? Precisa de levantar o dinheiro. Não, brincadeira, esse é um problema muito sério que a gente tem hoje, principalmente na área esportiva, jornalismo em geral, né? Até quem faz política muitas vezes precisa trazer dinheiro para as emissoras para poder ter espaço. Eu não tive esse problema. Sempre fui assalariado no rádio, e quando eu vi que eu não seria assalariado, eu preferi ser colaborador do que esperar que receberia alguma coisa no futuro. Mas a gente tem família, a gente precisa do sustento do dia a dia, como já falou aqui, e no jornalismo você precisa sempre se colocar no mercado em busca das melhores opções. Eu faço jornalismo esportivo, mas não faço apenas jornalismo esportivo. Eu sou jornalista, eu faço assessoria de imprensa, eu atuo em qualquer área do jornalismo, mesmo gostando do jornalismo esportivo, porque eu preciso da parte financeira, eu preciso sobreviver. Então, esse é um passo. Agora, como ser melhor que a gente? Estudem bastante, leiam bastante, busquem sempre as vagas que o mercado oferece, não apenas na área que você gosta. Se você gosta de cultura, entra nas cidades para você aprender a fazer cidades, vai para a política para você fazer política, aprender alguma coisa, para depois, quando você estiver bem engrenado no mercado, você chegar na sua área lá, que é o jornalismo esportivo ou jornalismo econômico, e ali você se colocar como um grande profissional. Mas nunca vai deixar o mercado, porque você aprendeu a fazer outra coisa. O grande problema hoje é que quando você sai da faculdade e entra numa determinada área do jornalismo, ou assessoria, ou rádio, ou jornal, ou televisão, você acha que você não vai fazer a mesma coisa ou o mesmo bom trabalho em outro veículo. E é aí que você está enganado. Por isso que a faculdade foi feita para você estagiar, e se você perdeu esse período do estágio, no início da sua formação, vai mudando, vai de galho em galho, porque lá na frente vai ser muito bom para você. Assim como o Jackson, também não tive esse problema que o Ramon falou, mas é um problema,
sabe? A gente vê colegas, muitos colegas de rádio que passam por isso, a gente vê como é a dificuldade. Agora, o conselho que eu dou para vocês, né, para que sejam bons, para que sejam também melhores que a gente, primeiro, não estacione. Quando você chegar num ponto e falar, não, eu sou a boa, tá bom. Não, a gente sempre tem que estar buscando mais. Leiam muito, estudem muito, não ficam presos a uma área. Né? Ah, não, eu vou fazer, tudo bem, eu vou fazer o jornalismo esportivo, mas eu não vou ficar presa só ao jornalismo esportivo. Eu gosto muito de ler sobre política, sobre cultura, né? Porque estar informado é muito importante. E, por exemplo, eu vou fazer um jogo lá na China. Pô, eu preciso saber um pouquinho da China também, eu preciso saber as curiosidades, eu preciso saber o histórico daquele estádio em que eu vou fazer a matéria. Então, eu preciso saber da política, eu preciso saber o que rola por lá. Então, não fiquem presos. Duas coisas que eu sempre digo. Não fiquem presos a só uma determinada editoria, né? Mesmo que você só faça aquela, só faça matéria para aquela, só escreva para aquela. Não, busque novos conhecimentos. E sempre, estudem sempre. É sempre bom ler, é sempre bom acompanhar. Eu gosto de tudo, mas se você gosta mais do impresso, lê bastante impresso. Se você gosta mais da internet, fica mais no impresso. Se você gosta de ouvir rádio ou de assistir TV, ou também tente ver um pouquinho de tudo. Isso é tão bacana, é um pouquinho de várias modalidades esportivas, um pouquinho de vários assuntos, um pouquinho de vários canais. A gente tem tanta opção hoje, né? Tem tantos sites. Não precisa ficar, eu não gosto do determinado site, tudo bem, olha outro. Tem tantos outros sites bacanas e isso é muito legal. É assim como eu falo como atleta. Toda vez que eu entro em quadra como atleta, eu não entro num jogo para ganhar, mas eu entro num jogo para dar o melhor que eu possa dar. E se eu posso até perder, mas se eu joguei bem, se eu fiz aquilo que eu estou acostumada a fazer, eu saio tranquila, sabe? Porque nem sempre você vai entrar para arrebentar. Não, você vai entrar para dar o melhor de você. Isso é o que é o mais importante. E o programa Joga na Roda termina aqui. Até o próximo programa.